Nesse vídeo, eu vou te mostrar que nem tudo se ganha no grito, e vou te dar um exemplo bem claro sobre isso. Quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte, ele nem imaginaria as consequências que estaria por vir. E a história está aí para nos mostrar isso. Para se tornar independente, não é no grito que isso acontece. Temos que ser reconhecido por outros países. Temos que criar um Estado, um corpo de leis. E sabe quando isso acontece? Durante o primeiro reinado, que é o tema da nossa aula de hoje. Bora nessa? Salve, salve, seres humanos! Estou aqui para lhe contar um dos episódios de grande importância para a construção da história do Brasil, que foi o primeiro reinado, que iniciou-se com a independência do Brasil em 7 de setembro de 1882 e finalizou com a abdicação de Dom Pedro em 7 de abril de 1831. Equipe, o primeiro reinado iniciou-se no dia 7 de setembro de 1882 com a independência do Brasil. E vamos ser sinceros, essa independência nada mais foi do que o primeiro acordo político feito em terras tupiniquins. Idealizado pela elite agrária e Dom Pedro, esse acordo tinha por finalidade a manutenção do território nacional. E o que foi essa manutenção? Foi de se criar uma proteção sobre o território nacional. Isso porque existia um temor grande de que o Brasil se fragmentasse em diversos países, assim como ocorreu com a colônia espanhola na América. E essa divisão possivelmente tiraria o poder da elite agrária. E também que se permanecesse a ordem escravista. Essa ordem escravista foi um pedido da elite de dar continuidade à exploração da mão de obra escrava, pois em alguns países já se tinha a abolição da escravatura. Essas duas medidas eram para que não acontecesse o que ocorreu na América Hispânica, onde a elite manteve o controle político, porém foi fragmentado seu território. Após a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar a primeira Constituição do país. Os deputados eleitos, em sua maioria representantes da elite agrária, como os donos de terra, donos de escravos, advogados, militares e o alto clero, se dividiram em dois grupos. O grupo dos portugueses, que defendia a soberania absoluta de Dom Pedro, e o grupo dos brasileiros, que defendia uma soberania constitucional. Porém, o grupo dos brasileiros ainda era dividido em mais dois grupos, os conservadores e os liberais. Junto, o grupo dos portugueses e o grupo dos brasileiros criaram um projeto de constituição que limitava os poderes do imperador e garantia a liberdade de expressão e de imprensa. A nova Constituição foi apelidada de Constituição da Mandioca, devido a um dos critérios estabelecidos para se definir quem poderia votar. Os eleitores tinham que provar uma renda mínima de 150 alqueires de mandioca. O projeto final da Constituinte continha 272 artigos e refletiu o interesse da elite agrária e isso desagradou Dom Pedro. Com isso, surgiram divergências entre os deputados e o imperador. Os deputados, de um lado, defendendo o projeto de Constituição de caráter mais liberal, que limitava o poder do monarca, e de outro, Dom Pedro, por sua vez, defendia um projeto de caráter mais centralizado, que lhe concedia amplos poderes, se criando assim um clima hostil entre os deputados da província e Dom Pedro. Essa desavença gerou uma dissolução do parlamento, dando início à Noite da Agonia. No contexto do primeiro reinado, a chamada Noite da Agonia refere-se à dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 por Dom Pedro I. O evento ocorreu na noite do dia 11 para 12 de novembro de 1823, quando o imperador ordenou que o exército cercasse o prédio da Assembleia e prendesse vários deputados. E essa dissolução representou um retrocesso no processo de democratização do Brasil. Dom Pedro outorgou em 1824 uma Constituição que lhe concedia amplos poderes, estabelecendo um regime monárquico centralizado e autoritário. Essa Constituição teve um impacto significativo na história do Brasil. Ela consolidou o poder do monarca, estabeleceu um sistema político conservador e limitou a participação política da população. E contém 5 características fundamentais. A primeira é que ela foi outorgada, ela foi imposta por Dom Pedro. A segunda, ela criou um poder moderador, exclusivo do imperador. O terceiro é o Estado unitário. Os presidentes da província tinham um mandato de 1 ano, e geralmente o presidente da província de Pernambuco era um paulista e vice-versa. Isso para se não criar vínculo com a elite e a população.
A quarta característica foi o voto censitário. Só podia votar quem tivesse uma renda mínima. E a quinta característica foi a ligação entre o Estado e a Igreja. A Igreja se submetia ao Estado através do padroado régio, que dizia que o bispo era nomeado pelo Papa, porém tinha que ter o aval de Dom Pedro. Com uma constituição autoritária, elitista e centralista, nem todos aceitariam a Constituição. Pernambuco, que já tinha se revoltado em 1817, se revolta novamente e fundam uma república independente, com o apoio de outras províncias, e formam a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento separatista de caráter republicano, ocorrido em 1824 no Nordeste do Brasil, mais precisamente em Pernambuco. Lembrando que Pernambuco tinha uma elite intelectual influenciada pelos ideais iluministas. Os principais motivos que levaram a esse levante foi a insatisfação da região com o governo de Dom Pedro, a crise econômica e a resistência ao absolutismo. Liderado por Frei Caneca, o movimento defendia a maior autonomia para as províncias e chegou a tornar um governo provisório em Pernambuco. A confederação foi duramente reprimida pelas tropas imperiais, resultando na prisão e execução de vários líderes, inclusive Frei Caneca. Já se haviam passado praticamente 2 anos e ainda não tínhamos sido reconhecido como independente. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, em 1824. Esse reconhecimento foi influenciado pela doutrina Monroe, a América para os americanos, que visava evitar a recolonização da América Latina pelas potências europeias. Porém, para o Brasil, o mais importante era ser reconhecido pela Inglaterra, que era a principal potência do mundo no momento. Já a Inglaterra só ia reconhecer se Portugal também reconhecesse. Com isso, Dom Pedro viaja a Portugal para pedir esse reconhecimento, pois o rei de Portugal era pai de Dom Pedro. Portugal reconhece a independência, porém pede uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil não tem dinheiro, está quebrado. Empresta esse dinheiro da Inglaterra e ainda herda a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. A Inglaterra ainda fez o Brasil manter um acordo de 1810, que era da renovação do Tratado do Livre Comércio, com validade a partir de 1824, que dizia que os produtos ingleses entrariam no Brasil com 15% de impostos, e isso dificultaria o desenvolvimento de uma indústria nacional. A Inglaterra também pressionou o Brasil a se comprometer com a abolição gradual do tráfico de escravos. Esse compromisso foi importante para o reconhecimento da independência do Brasil por outros países e para a manutenção de boas relações com a Inglaterra. Externamente independente, porém internamente ainda existiam conflitos contra a independência. Um deles foi a Guerra da Cisplatina. Diversos conflitos surgiram contra Dom Pedro, principalmente no Norte e Nordeste. Isso pelo descontentamento do poder absolutista de Dom Pedro. Começa também a Guerra da Cisplatina entre a atual Argentina e o Brasil. Porém, falaremos sobre essa guerra mais à frente. Dom João VI, rei de Portugal, faleceu no dia 10 de março de 1826. Sua morte gerou uma crise sucessória, pois seu filho mais velho, Dom Pedro I, já havia proclamado a independência do Brasil em 1822 e o governava como imperador. Isso criou um impasse. Dom Pedro I era o herdeiro legítimo do trono português, mas renunciar ao Brasil significaria reanexar a ex-colônia a Portugal. Para resolver a crise, Dom Pedro I abdicou do trono português em favor de sua filha, Dona Maria II, impondo a condição de que Portugal adotasse a Carta Constitucional de 1826, um documento de caráter liberal. No entanto, o trono português foi contestado por Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, que levou a uma guerra civil em Portugal entre os partidários de Dona Maria II, que eram os liberais, e os de Dom Miguel, os absolutistas. O Brasil entrou em guerra com as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, pela posse da Cisplatina, atual Uruguai.
A guerra que terminou com a independência do Uruguai gerou desgaste político e econômico para o país. A economia brasileira enfrentou dificuldades devido à desorganização do comércio e à falta de investimento. O imperador ainda enfrentou crescentes oposições, tanto dos setores da elite quanto da própria população, que o criticavam pelo autoritarismo e pela crise econômica. O assassinato do jornalista Líbero Badaró em 1830 só aumentou essa pressão sobre Dom Pedro. No dia 20 de novembro de 1830, ao retornar para casa, Líbero Badaró foi atacado por 4 homens que o balearam. O jornalista não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte. Líbero Badaró é um importante jornalista político italiano radicado no Brasil. Foi assassinado em São Paulo no ano de 1830. Sua morte ocorreu em um contexto de grande tensão política. A morte de Badaró gerou grande comoção e revolta na sociedade brasileira. Muitos viam o assassinato como um atentado à liberdade de imprensa e a tentativa de silenciar uma voz crítica ao governo. O caso ganhou repercussão na imprensa e inflamou ainda mais o debate sobre o papel do imperador e os rumos do país. Dom Pedro, tentando se aproximar da elite brasileira, chegou até a montar um ministério com membros só do Partido Brasileiro. Porém, o ministério não se submeteu a ele. Dom Pedro demitiu o ministério, pois Dom Pedro não teve mais condição de governar, muito menos de dialogar com a elite política. Se criou um clima de guerra pelas ruas do Rio de Janeiro, gerando a Noite das Garrafadas. Essa noite ela ocorreu quando os portugueses fizeram uma festa no Rio de Janeiro em apoio a Dom Pedro I. Durante a comemoração, os brasileiros reuniram-se e passaram a protestar contra Dom Pedro. Isso levou a um confronto violento entre os dois grupos. Os portugueses passaram a jogar garrafas nos brasileiros, que reagiram, tornando assim uma bagunça generalizada. Esse clima hostil fez com que em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicasse seu trono, deixando para o primeiro da linha de sucessão, seu filho Pedro de Alcântara, que na ocasião tinha apenas 5 anos de idade e não poderia usufruir do mandato. A abdicação de Dom Pedro I é um evento importante na história do Brasil, pois encerrou o primeiro reinado e abriu caminho para o período regencial. Apesar das dificuldades enfrentadas durante seu reinado, Dom Pedro I desempenhou um papel fundamental na independência do Brasil e na construção do Estado brasileiro, onde entramos na era do Brasil Regência, mas isso é outra história.